Um empresário casado com uma delegada de polícia se estressou, pois um caminhão de lixo atrapalhava a passagem do seu carro de luxo. Ele ameaçou os coletores de lixo pela demora, e o que ninguém poderia imaginar aconteceu. Um dos trabalhadores acabou morto com um tiro e o assassino fugiu. Será que a arma que matou o gari era da esposa, que é delegada de polícia? E o que mais chamou a atenção é que o assassino foi encontrado horas depois treinando musculação em uma academia de alto padrão em Belo Horizonte. E a enteada ficou sem o padrasto que amava. Era uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa honesta, muito carinhosa, protetora. Morreu trabalhando, né? Saiu de casa cedo. Era um dia que ele ia chegar mais tarde e não voltou. Mas o empresário nega o crime e diz que nem passou naquele local no dia da morte. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime, onde um entreveiro, por causa de problema de trânsito, acabou em morte. O caso que eu vou narrar é triste, pois uma esposa ficou sem o marido de uma hora para outra. Ele vai me fazer muita falta mesmo, porque ele era um homem perfeito. Ele era uma pessoa que respeitava, que cuidava da gente com muito carinho, voltava para casa com muita saudade, sabe? Todos os dias de manhã ele saía falando que queria voltar. E dessa vez ele não voltou para casa. O Lau não voltou ontem para casa. Na manhã de segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, por volta mais ou menos de 9h07 da manhã, uma mulher dirigia um caminhão de coleta de lixo no bairro de Vista Alegre, que fica em Belo Horizonte. E em dado momento, o que aconteceu? Um veículo de grande porte de luxo ficou frente a frente com o caminhão de lixo. Até aí parecia tudo normal, quando surge o quê? Esse carro de luxo elétrico da marca BYD, que tinha que esperar só um pouquinho, pois os trabalhadores estavam retirando as embalagens de lixo nas casas. Esse problema de trânsito se deu na confluência das ruas Jequitibá com a rua Modestina de Souza. Mas o problema é que o motorista do carro, que seria o empresário René da Silva Nogueira Júnior, que tem 47 anos, ele faz o quê? Ele abaixa o vidro do seu carro e começa a gritar, exigindo que a motorista do caminhão de lixo liberasse espaço para que ele passasse com o seu carrão, pois ele estava com pressa. Gente, foi aí que a confusão foi criada. Para complicar, René da Silva teria dito a seguinte frase em tom ameaçador para a motorista mulher da coleta de lixo. Ele disse, abre aspas, se você esbarrar no meu carro, vou dar um tiro em você. Não satisfeito com a ameaça realizada, ele completou olhando para a mulher que estava na condição de motorista do caminhão e disse, abre aspas, você duvida? Testemunhas disseram que a mulher motorista vítima da ameaça entrou em choque, pois teria percebido o olhar raivoso do motorista do carro de luxo. Nesse exato momento, vai vendo, os coletores passaram a intervir naquela situação absurda, aonde a violência parecia que ia escalar. Na verdade, os colegas de trabalho da motorista saíram, é claro, em defesa dela. Os garis falaram para o motorista parar com as ameaças, pois eles estavam trabalhando. Pediram insistentemente para o desconhecido motorista se acalmar. O gari Tiago Rodrigues disse, abre aspas, não precisa fazer isso, segue o seu caminho aí, vai em paz, porque a gente só está trabalhando. Mas o motorista não se acalmou, não. Muito pelo contrário, ele ficou ainda mais irritado com toda aquela situação e demora na visão dele, só pelo fato que o caminhão de lixo tinha atrapalhado sua passagem alguns segundinhos. E foi nesse momento que René da Silva teria pego uma arma de fogo que ele tinha no carro. Ele sai do veículo e fez um disparo atingindo a região torácica do gari Laudemir de Souza Fernandes, que tinha
apenas 44 anos de idade. Em seguida, o covardão entra no carro, acelera o veículo de luxo e fugiu em direção à Avenida Tereza Cristina. Um gari que estava trabalhando com Laudemir presenciou tudo. Veja o que ele contou à polícia. A gente demos preferência para ele passar, ele passou e, de fato, na hora que ele passou, já passou ameaçando. E eu falei, não precisa fazer isso, segue seu caminho aí, vai em paz, porque a gente está trabalhando, entendeu? Aí o mesmo, passando, né, virou com uma atitude, né, até meio desagradável, apontando para a gente ali a arma e atirando. Eu, né, o instinto ali de tentar sobreviver, na hora que fez o disparo eu corri e infelizmente acertou meu colega, né, que eu tentei socorrer, abraçando ele e chegou a vir a óbito, né. A vítima, Laudemir, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, que fica na região de Barreiro, mas acabou morrendo. Ou seja, o tiro disparado pelo assassino foi fatal. Mas o sangue da vítima continua na rua, no local onde foi atingido de forma covarde e inesperada. Laudemir trabalhava há 9 anos como gari e o uniforme que ele usava quando morreu foi entregue à família na porta do Hospital Santa Rita. Nesse momento, a polícia foi avisada da morte acontecida e as buscas para tentar localizar o assassino começaram. O motorista do caminhão sinalizou que um carro elétrico poderia passar. Ela fez o sinal, os coletores também falaram, vem que dá. E neste momento, segundo a informação dela, o condutor falou, se você esbarrar esse caminhão no meu carro, eu vou dar um tiro em você. Você duvida? A motorista do caminhão de lixo passou para a polícia as características do carro do homicida. Em relação à placa, ela verificou apenas que tinha uma letra J e o final, ela falou, olha, o final é 77. E olha, isso ajudou e muito a polícia a identificar o veículo usado pelo atirador fugitivo. Os companheiros de profissão de Laudemir logo ficaram sabendo da morte dele durante o trabalho e se revoltaram. Matou o cara todo, 6 anos trabalhando, trabalhei 6 anos com ele. Mas o que eu vou contar agora para você é surreal, se prepara. Depois dessa narrativa inicial que eu acabei de fazer, eu acredito que você deve estar pensando que o motorista do carro de luxo deve ter procurado um advogado e foi orientado a fugir do flagrante para não ser preso. Gente, lê do engano. Policiais acabaram encontrando René da Silva Nogueira Júnior, suspeito de ter praticado o assassinato, treinando tranquilamente em uma academia de alto padrão no bairro do Estoril, área nobre da capital mineira. A prisão ocorreu na tarde da segunda-feira, hora depois do crime, após a polícia identificar o empresário como suspeito de ser o autor do disparo. Ou seja, o suposto assassino não estava preocupado por ter matado um trabalhador, pois simplesmente foi para a academia treinar para manter o seu volumoso físico. René, trajando trajes esportivos, foi detido, levado à delegacia de polícia e autuado em flagrante por homicídio duplamente qualificado. Olha, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso te apresentar, é claro, o Instituto Oliver, que é a maior escola preparatória para você entrar em qualquer carreira policial em qualquer estado do Brasil. Gente, são mais de 2.500 alunos que já foram aprovados com o Instituto Oliver e passaram para Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e muito mais. Além dos cursos preparatórios para você entrar para a polícia, o Instituto também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então acesse o site ou escaneie o QR Code disponível e dê o primeiro passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Nós conseguimos imagens do momento em que o valentão foi preso na academia e estava sendo conduzido para a delegacia de polícia. Observe que ele cobre o rosto, ele não quer aparecer. Nesse momento, acabou a valentia dele.
O delegado da divisão de homicídio não acreditou na negativa de René, que acabou preso e fichado na delegacia. Veja a nota da Polícia Civil, abre aspas. A Polícia Civil de Minas Gerais informa que ratificou a prisão em flagrante do empresário de 47 anos pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Além do investigado, 3 testemunhas foram ouvidas e reconheceram o suspeito, que foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça. É importante agora nós irmos para a cena do crime. No local onde ocorreu o homicídio, a Polícia Civil recolheu 2 cartuchos de arma calibre 380. Um deles, que foi usado para matar o trabalhador Laudemir, e o outro estava intacto. O material foi levado pela polícia e vai passar por perícia técnica. A perícia ainda localizou a luva que usava o coletor Laudemir e que vai ser anexada ao inquérito policial. Mas quem é René da Silva Nogueira Júnior? Vamos lá. Nós levantamos toda a vida desse sujeito. Ele é mestre em agronomia pela Universidade de São Paulo e possui formações complementares na Fundação Dom Cabral e também em Harvard Business School. Ele atuou como CEO, já atuou também como vice-presidente e diretor executivo em várias empresas e atualmente ele ocupa o cargo de diretor de negócios de uma holding brasileira do setor de alimentos. Ele tem 47 anos e perfil no Instagram com quase 30 mil seguidores. O bombadão é casado com a delegada de polícia Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, de Minas Gerais. A Corregedoria da Polícia Civil apreendeu no apartamento do casal, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, 2 armas de fogo. Uma delas é a arma funcional de uso profissional da delegada Ana Paula. A outra arma é uma pistola calibre 380 que teria sido utilizada no homicídio, mas ainda, é claro, depende do confronto balístico feito pela perícia técnica para ter certeza de saber qual a arma foi utilizada na morte do Gari. Bom, ambas as armas estavam guardadas no escritório do apartamento do casal sobre uma estante e as 2 armas são de propriedade da delegada, esposa do René, que está preso. As armas foram recolhidas e estão sob custódia do delegado Evandro Nascimento Radaeli, que é o responsável pelo caso da Delegacia Especializada em Homicídios, o DHPP de Minas Gerais. Caso fique comprovado que as armas da delegada Ana Paula não foram guardadas com a devida cautela, ela poderá responder por transgressão disciplinar no âmbito administrativo da Corporação da Polícia Civil. Por sinal, a delegada Ana Paula, esposa do suspeito René, já foi ouvida na Corregedoria da Polícia Civil. Pedro Fernandes comentou sobre o sentimento de perda do querido irmão Laudemir. Com a filha de 15 anos, trabalha todo dia, acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar, para um dia depois do Dia dos Pais acontecer um trem desse. É muito ruim, horrível, não tem nem explicação para um sentimento desse. É revolta. Justiça em primeiro lugar, e espero que ela venha. Os colegas de trabalho do Gari Laudemir estão revoltados com a morte do colega que estava trabalhando e, é claro, eles pedem justiça. Isso é covardia, viu? Matou um dos nossos aí, covardia! E a última notícia que acabamos de receber desse caso é que o executivo René da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, foi desligado da empresa Fictor Alimentos, onde ele estava atuando como diretor de negócios. A dispensa ocorreu após ele ser preso, suspeito de matar a tiros o Gari Laudemir de Souza Fernandes, durante uma briga de trânsito banal que aconteceu lá no bairro de Vista Alegre, na região oeste de Belo Horizonte. A empresa em que ele trabalhava, em nota, se manifestou, abre aspas, a empresa repudia veementemente essa e qualquer outra conduta contrária aos seus valores e manifesta sua solidariedade aos familiares da vítima.
Chegou, gente, para a nossa equipe de produção que o carro usado por René estava em nome da sua esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino. Vestida com a camisa de uniforme do padrasto, Jéssica diz que a família inteira está em choque e cobra por justiça. Ela disse, abre aspas, muita revolta, estamos sem chão. Não foi surpreso o suspeito ter sido preso aproveitando a vida. É a sociedade que vivemos, mas vamos em busca por justiça. O primo do Gari morto, chamado Washington Fernando Ambrósio, cita a estranheza da família ao ver o suspeito do crime ter chegado à delegacia de polícia civil sem algemas e no banco traseiro da viatura. Disse ele, abre aspas, não é só porque ele tem dinheiro que não deve ser punido. Se fosse nós que somos pobres, ia ficar preso a vida toda. A lei é isso, a pessoa tem que pagar por isso. O cara tem que pensar, não pode chegar nervoso e fazer isso. Isso não é justo. A enteada do falecido desabafou no velório do padrasto. Uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa honesta, muito carinhosa, protetora. Morreu trabalhando, né? Saiu de casa cedo. Era um dia que ele ia chegar mais tarde e não voltou. A gente está em choque. Com muita revolta, sem dúvidas. Sabe, estamos sem chão. O velório de Laudemir foi na igreja quadrangular do bairro Nova Contagem, na Grande BH. Mas agora eu vou te contar o que foi que o René disse na delegacia. Vamos lá. O empresário René da Silva Nogueira Júnior negou o crime na delegacia. Ele alega que não foi ele. Ele diz que tudo isso é um grande engano e que não foi ele que matou o Gari. Mas a Polícia Civil de Minas Gerais afirma que tem uma gama de provas contra ele e o colocam na cena do crime, como o carro de luxo que ele dirigia. René alega que ele nem sequer esteve no local do crime. O Gari morto, no bairro da Vista Alegre, em Belo Horizonte, na manhã da segunda-feira, que foi, não podemos esquecer essa data, 11 de agosto de 2025. O empresário disse que ele saiu de casa às 8h07 da manhã e que ele foi direto para o trabalho. O suspeito disse que passou a manhã na sede da empresa e só saiu na hora do almoço. Depois, ele voltou ao trabalho, aí depois ele foi para casa no final da tarde, trocou de roupa. Em seguida, ele disse para o delegado que ele passeou com os cachorros do condomínio onde ele mora e, na sequência, ele foi no final da tarde para a academia de luxo, que fica lá no bairro do Estoril, aonde ele foi preso. A pergunta que não quer calar é a seguinte: quem está falando a verdade? A Polícia Civil disse que a versão de René não foi confirmada, não. Os investigadores vão analisar as imagens de câmeras de segurança para confrontar toda a rota e os horários descritos por René no seu interrogatório, quando ele foi autuado em flagrante. A polícia disse que o modelo do carro do René ajudou muito que a polícia o identificasse. Trata-se de um veículo elétrico da marca BYD. Pelos levantamentos da Polícia Militar Mineira, só existe esse único veículo na cidade com aquela combinação de placas que também foram descritas pelas testemunhas, e tudo isso foi dito pelo delegado Evandro Radaeli, delegado do DHPP lá de Minas. Outro ponto é que testemunhas fizeram descrição física precisa de René como sendo o autor do disparo que matou o Gari Laudemir. O delegado Radaeli afirma que o porte físico musculoso do suspeito foi ressaltado nas descrições das testemunhas dos fatos, que eles fizeram quando viram o momento em que um homem muito grande fez o disparo de arma de fogo. Olha, a gente também não pode esquecer que a mulher de René é delegada de polícia e tem armas do mesmo calibre que foi usada no crime. Gente, a verdade é uma só. René negou o crime e a Polícia Civil entende que levantou provas que ele sim é o autor do assassinato. Caberá agora à defesa de René apresentar imagens, testemunhas que confirmem a versão de negativa dele.
Se a defesa não apresentar nada, é claro que a negativa de René não vai servir para nada. René passou por audiência de custódia no dia 12 de agosto de 2025 e o juiz entendeu que ele deve continuar preso e assim foi decretada sua prisão preventiva. Bom, o empresário poderá responder por homicídio duplamente qualificado com as agravantes de motivo fútil e sem chances de defesa da vítima, o Laudemir. Ele também poderá responder pelo crime de ameaça à vida da motorista do caminhão de lixo, que ele teria ameaçado atirar na cara. Só para você que me acompanha ter uma noção, pesquisas demonstram que 66% dos brasileiros já testemunharam brigas no trânsito. O Brasil está entre os cinco países que têm o trânsito mais violento do mundo. Só na cidade de São Paulo, nós temos em média 400 discussões ou brigas no trânsito diariamente. A pesquisa sugere que atrasos, obras e engarrafamentos contribuem sensivelmente para o aumento da irritabilidade dos motoristas. A instrutora de trânsito Cíntia Neto fala sobre esse problema crônico no trânsito brasileiro. O trânsito não é um momento de briga, não é um momento de discussão, não é verdade? Já que todos nós dependemos dele para a gente poder estar transitando, tá? Então, a gente tem que tentar controlar. Se hoje eu não estou legal, eu tive uma briga, eu tive uma discussão, seria interessante você nem dirigir, já que o trânsito também, ele leva, a esse estresse nosso diário. Bem, eu quero saber o que você achou de mais essa morte no trânsito. Você acha que vai acabar em impunidade? Sim ou não? E você, já viu alguma discussão ou briga feia no trânsito? E me conta uma coisa, quero saber se você que me assiste agora, você é estressado no trânsito ou você leva numa boa? Quero muito saber as suas respostas aqui nos nossos comentários. Para a gente fechar com chave de ouro, você precisa ajudar o nosso canal. Gente, é fácil, é só você se inscrever. E para aproveitar também, dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilhe, hein, com todo mundo que você conhece e dirige carro, moto ou caminhão, este vídeo. Sabe para quê? Para gerar conscientização nos motoristas e motociclistas.